Oi, gente, tudo bom? A gente hoje vai dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa e vamos trabalhar especificamente hoje a nossa revisão para o teste da terceira unidade, tá bom? Bem, como já foi dito, a revisão ela é uma orientação para o estudo, tá? Se vocês tiverem uma dificuldade maior nesse assunto, ou vocês retomam a nossa aula sobre esse assunto, próclise e ênclise, ou vocês também têm um conteúdo muito interessante na internet que podem achar sobre isso, tá bom? Eu hoje vou fazer a orientação do que vai ser trabalhado no teste. Bem, primeiro eu queria dizer para vocês que o planejamento dessa unidade eu decidi fazer da seguinte forma. Decidi deixar para o teste próclise e ênclise e decidi jogar para a prova mesóclise, né, que talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade, e adicionar mais um assunto, tá bom? E também interpretação textual, que eu não vou trabalhar no teste, eu vou trabalhar só próclise e ênclise, tá bom? Bem, vamos lá. Do que trata esse assunto? Bem, primeiro eu queria retomar sobre a ideia de pronome, tá? Para vocês entenderem o que é o pronome. Um pronome, gente, é uma expressão ou palavra da língua portuguesa que substitui o nome, referencia o nome ou retoma a ideia de algum nome que já foi citado na oração, tá bom? A gente tem 6 tipos de pronomes, também já foi falado. E o que vem a ser a colocação pronominal? Bem, existem algumas regras, né, normativas para a colocação dos pronomes oblíquos átonos na oração. Os pronomes oblíquos átonos, gente, eles são os pronomes pessoais do caso reto que tem o som fraco, que não são acentuados, tá bom? E a gente vai falar sobre duas regras, que é a próclise e a ênclise. Bem, toda vez que vocês ouvirem próclise, pró, lembra de pré, lembra de antes, tá? Porque a próclise é a colocação do pronome antes do verbo. E toda vez que vocês ouvirem ênclise, lembra depois, tá? Porque a ênclise é a colocação do pronome após o verbo. Professora, mas a senhora não falou que isso aqui estava errado? Não, gente. Na língua portuguesa existe adequado e inadequado. Inclusive, a gente usa muito essa frase te amo no contexto informal, né? Que é nas falas coloquiais do dia a dia, populares. Porém, se a gente está falando de regra de pronome, de colocação pronominal, dependendo da regra, essa colocação do pronome antes do verbo pode estar correta, tá bom? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas regras que conduzem à próclise e à ênclise. Então, vamos lá, vamos falar da próclise. Bem, eu queria dizer para vocês que eu não vou falar de todas as regras, afinal de contas, isso aqui é uma revisão, tá? Eu só vou falar de 2 regras e vocês, caso tenham dúvidas sobre as regras da próclise, vocês vão buscar na aula, tá bom? Bem, olha só, eu falei para vocês que primeiro a gente usa a próclise, para não ter dúvida nem ter erro. Depois a gente usa a ênclise e por último a mesóclise, caso você não lembre das regras e você esteja em dúvida como usar o pronome. Primeiro próclise, depois ênclise, depois mesóclise. Quando é que eu uso próclise? Primeiro, gente, a gente vai usar a próclise, o pronome antes do verbo, por exemplo, em frases onde haja termos que sugerem negação, né? Por exemplo, ninguém, não, nada, nunca. Então, essas frases que sugerem uma negação, por exemplo, aqui, ó, ninguém o apoia. Ou seja, não apoiam ele, certo? Então, essa frase aqui sugere uma negação. A gente vai usar a próclise. Outra situação muito comum também é sempre que na oração a gente tiver ou advérbios ou pronomes indefinidos. Aqui, ó, por exemplo, temos aqui um advérbio de lugar, tá? Aqui se vive bem. Olha só o meu pronome antes do verbo, tá? E olha aqui outra situação de pronome indefinido. Tudo. Lembram dos pronomes indefinidos? Tudo, nada, algum, alguém. Então, eu tenho aqui antes um pronome indefinido, portanto, eu vou usar o meu pronome
antes do verbo. Tá, gente? Eu trouxe aqui 2 regrinhas para próclise, para vocês recordarem. Caso vocês tenham dificuldade, a minha sugestão é que vocês pratiquem fazendo atividades sobre esse assunto. Agora vamos falar da ênclise, que é quando eu coloco o meu pronome após o verbo. Bem, eu trouxe aqui, gente, 2 regras, tá? Para a gente recapitular sobre as regras que conduzem, né, essa norma aqui da gramática. A primeira, essa daqui é clássica. Sempre que verbo iniciar a oração, eu vou usar a ênclise. Por exemplo, diga-me a verdade. Olha só aqui o verbo iniciando a oração. Gente, sempre que o verbo iniciar a oração, eu vou usar a ênclise, mesmo que esse verbo esteja após vírgula, tá? Não estou falando só de verbo iniciando período, estou falando de verbo iniciando oração. Então, meu verbo também pode estar após uma pausa, que é uma vírgula, tá bom? Então, sempre que eu tiver verbo iniciando a oração, ênclise. Outra regra para ênclise, eu coloquei já 2 juntas aqui. É sempre que eu tiver orações reduzidas de infinitivo e reduzidas de gerúndio. Professora, não lembro que é uma oração reduzida de infinitivo, nem uma oração reduzida de gerúndio. Convém também dar uma pesquisada, mas explicando, né, bem resumidamente para vocês, eu tenho uma reduzida de infinitivo quando eu tenho aqui uma oração com um verbo e tenho aqui uma outra oração. Só que nessa oração aqui, eu não tenho sujeito nela, eu tenho apenas um verbo que está no infinitivo, porque ele termina em R, tá bom? Ok? E reduzida de gerúndio também segue o mesmo entendimento. Em vez de ter infinitivo, eu vou ter um verbo no gerúndio. Então, sempre que eu tiver uma oração com um verbo reduzido de infinitivo, contar-lhe, não é lhe contar, é contar-lhe a verdade. Espero contar-lhe a verdade e não lhe contar a verdade, tá bom? Bem, eu tenho aqui 2 regrinhas, a minha sugestão é: busquem as regras para a colocação pronominal de próclise e ênclise. Como é que eu vou cobrar vocês? Eu tanto vou dar a oração e pedir para você identificar se aqui eu tenho uma próclise ou uma ênclise, como também eu vou dar várias orações e pedir para você me dizer qual a frase que está errado segundo as normas gramaticais da colocação pronominal. Ou seja, eu posso ter lá várias frases que estão escritas corretamente e uma que esteja errada, como posso ter também o contrário. Várias frases escritas erradas e uma escrita corretamente, tá bom? Gente, eu espero de fato que eu tenha ajudado para vocês sobre essa noção do que é que vai cair na nossa revisão. É basicamente isso: as regras da próclise, as regras da ênclise e a colocação pronominal na oração, tá bom? Eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês, um bom estudo, até a nossa próxima aula.